Vamos falar de Cão de Caça. Assim, tem muita coisa sobre essa série que eu gosto. Eu vou tentar compilar aqui as minhas ideias enquanto elas forem aparecendo. Eu faço um vídeo. Eu achei a primeira metade da segunda temporada, ali os primeiros 5 episódios, bem cansativos, mas não é um cansativo ruim. É só que eu achei que a série, ela tava dando várias voltas pra fazer o mesmo ponto, sabe? Já tava, tipo, claro que o enredo da segunda temporada iria ser a luta entre o personagem, que eu esqueci o nome dele, gente, eu não sei nem o nome do personagem, mas vamos lá. Que ele iria ali ter que enfrentar esse adversário dele, em que em algum momento isso iria acontecer, né? Iria chegar esse clímax da história. Mas apesar de ser cansativo isso, assim, de que eu, tipo assim, eu já tinha entendido, tipo, ok, será que a gente consegue avançar a história? Eles gastaram vários episódios tentando fazer esse ponto. Eu acho que, apesar disso, eles tinham uma coisa implícita nessa temporada, que é até onde vai o limite desses dois personagens, assim. Que iria ter um certo ponto em que eles iriam ter que ultrapassar os limites dele, ou testar os princípios e a moral deles. Porque a grande questão da segunda temporada pra mim, e eu digo isso porque assisti a primeira temporada quando lançou, anos atrás. Então eu não lembro direito se tinha o mesmo conflito de moralidade. Mas é que nessa temporada eu senti que a todo momento eles tentavam continuar tendo os princípios do boxe, de lutar não pra matar, não pra machucar, mas ali durante a luta, né? Só que isso chega um momento que não dá mais certo, né? E vira uma discussão moral ali. Eu já tava gritando assim, mordendo as paredes aqui em casa, gritando, gente, pelo amor de Deus, como que esses meninos vão lutar com esses caras, sabendo que eles jogam sujo, sabendo que eles usam armas, sabendo que eles estão ali pra matá-los, e mesmo assim eles querem manter o jogo limpo deles, né? De estar de peito limpo, de não usar soco inglês, de não usar nenhuma forma de ferramenta de se proteger. E aí, claro que finalmente no último episódio, quando aquele personagem aparece e ele mostra as armas ali, eu pensei, nossa, caramba, finalmente alguém são nessa série, alguém então vai finalmente usar as armas. Porque já tinha ficado claro ali que não era uma coisa que ia acabar bem pra um deles, né? Se eles não invertessem ou se eles não, de alguma forma, abrissem mão dos princípios que eles tinham, um deles ia morrer ou ia acabar morrendo, ou a mãe deles, não sei. Então, eu acho que essa foi a grande questão, assim, da segunda temporada pra mim, que eu acho que é um ponto de virada pro enredo, porque a partir disso agora eles entenderam que eles precisam jogar conforme o jogo. E é muito legal, assim, de você pensar isso, porque a série, ela tem uma dualidade, assim, de tentar te fazer pensar que o boxe é um esporte violento, ele tem questões, princípios, né, de você não nocautear sem matar a pessoa, né? Você não tá partindo da violência em si, mas você quer ali praticar um esporte, apesar de ser um esporte muito violento. E apesar disso, esses dois personagens são muito sensíveis, eles são muito gentis, eles não são duros, eles não são grossos, eles não são rudes. Eles não têm a personalidade deles, a aura deles não é aquilo que a gente imagina que seja uma pessoa que pratica o boxe. Eu espero que isso fique claro, assim. Porque geralmente quando a gente assiste filmes sobre boxe ou sobre esportes mais violentos, são sempre pessoas mais duras, mais fechadas, que não conseguem ali expor os seus sentimentos. E nessa série esses dois estão sempre chorando, eles estão sempre se abraçando. Eu lembro que tinha até uma discussão na primeira temporada se tinha alguma aura romântica ali entre os dois, né? Porque eles estão sempre muito sincronizados e muito parceiros um do outro mesmo. Nessa segunda temporada, eu achei que essa aura romântica que a gente teve na primeira temporada, essa provocação que tinha na primeira temporada, deu uma diminuída, até porque eu acho que eles ficaram bastante tempo longe um do outro. Se você prestar atenção, boa parte dos episódios eles estão separados, assim. Ou porque um luta e o outro tá distante, aí eles se encontram só depois quando o outro vê que o outro tá machucado. E trocam de papéis, ou vão fazer outra coisa. Então, raros foram os momentos em que eles estavam de fato juntos. Mas foi gostoso no último episódio vê-los ali reunidos de novo, treinando juntos pra lutar juntos e tal. Apesar disso, assim, como eu disse, uma das sensações que eu tive com essa série aqui, com essa temporada,
A primeira parte da segunda temporada foi cansativa pra mim. Eu achei, né, que eles ficaram voltando várias vezes no mesmo ponto. Apesar disso, eu entendo que era pra fazer, pra tentar linkar ali a questão moral deles, desses dois heróis. E teve um momento que quando ele tava ali, o personagem tava chorando, eu olhei pra aquilo e eu pensei, caramba, isso é o arco do herói. Isso é o arco do herói na literatura, né? De todo o trajeto que o herói tem que fazer pra atingir ali o seu ápice. Mas alguns personagens, e tem uma coisa que é a minha formação, que busca fazer essa análise, que eu entro mesmo nessa coisa mais interna dos núcleos dos personagens, de você perceber que, primeiro, aquela personagem que tá na cadeira de rodas, sabendo que aquela outra personagem da primeira temporada, eu vou colocar as fotos aqui pra vocês irem acompanhando o que eu tô falando. Mas a gente sabe que a atriz da primeira temporada, ela cometeu suicídio. E, na verdade, eu só fui linkar que era a outra, que essa atriz que cometeu suicídio é a mesma que fazia esse personagem, que era a mesma atriz, depois de ver vídeos na internet, porque eu nem tinha ligado uma coisa na outra, sabe? De tão boa que ela tava no papel dela. E aí você tem essa personagem na cadeira de rodas que pra mim tava meio que cumprindo o papel dessa outra personagem que saiu, né? Porque ela faleceu na vida real. Só que ela não teve função, assim, de fato, sabe? Uma personagem que você olha pra ela e fala assim, nossa, eu acho que o problema é que eles não fizeram... Eu não me lembro do arco dela na primeira temporada. Eu não me lembro do arco dela na primeira temporada. Eu lembro que ela é atropelada, mas é só isso que eu lembro. E ela não tem desenvolvimento nenhum na segunda temporada. Tipo, ela serviu ali pra fazer pra dar hospedagem pros meninos, ajudou eles ali a entrarem a um hack na série e tal, no site ali da Dark Web. Mas, além disso, ela poderia ter sido aqueles personagens que a gente tem as cenas assim, de 1 minuto, aquele personagem que aparece pra fazer um favor. Sabe, eu não sei, eu tive a sensação de que ela tava ali mais pra ocupar o espaço de uma personagem que infelizmente não vai mais poder retornar, do que de fato ela ter um desenvolvimento dela. Mas não foi. É que eu não sei, eu não consegui gostar dela. Eu acho que é porque ela não teve, de fato, desenvolvimento. Eu não entendi a razão dela estar ali. Essa que é a questão. E isso entra num outro ponto, que é... A gente tem poucas personagens femininas nessa série. A gente tem a mãe dos meninos, a gente tinha aquela outra personagem que morreu, e a gente tem essa da cadeira de rodas. Tirando essas personagens, eu não consigo lembrar de mais nenhuma. Tem ali, claro, aquela mulher bandida que envenenou o cara, mas aparentemente vai ter aquela outra que vai entrar na terceira temporada. Mas percebe que são personagens que estão sendo... sempre elas são ponte pra acontecer alguma coisa entre o arco ou os personagens masculinos? Elas não assumem, de fato, papéis de ação, papéis funcionais na série. E eu entendo, eu consigo entender que a série é um ambiente mais dark, com temas mais violentos. Mas não é como se uma mulher não pudesse ser um cão de caça. Será que é impossível? Eu me lembrei agora daquela série My Name, eu acho, que também lida com questões de boxe, né? E aí depois eu fiquei pensando, nossa, mas eles podiam jogar com o gênero feminino. Eu sei que essa série também é baseada num webtoon, né? E eu não sei como que isso é trabalhado nos quadrinhos, provavelmente deve ser da mesma forma. Mas se a gente tá na TV, a gente pode explorar outras coisas. Mas eu senti falta, assim, de uma presença feminina mais marcante. Não necessariamente como um cão de caça, aí foi só uma provocação. Porque a gente sabe que a força masculina e a força feminina são diferentes. E eu fico preocupada em como eles lidariam com essa questão de força. Mas é só que eu senti falta mesmo de presença feminina. Eu senti falta, por exemplo, da mãe deles sair um pouco desse núcleo dos meninos, que ela fica muito presa dentro de casa, o ambiente dela é muito domiciliar, assim, você não vê ela muito, pelo menos na segunda temporada, que é o que tá me vindo na memória agora, sair, assim, lidar com o mundo, com outras mulheres, ver o que outras mulheres acham do trabalho do filho dela, dos filhos dela, sabe? Ter outras personagens femininas bandidas também, cães de caça, ou que sejam ali de alguma forma articulando ou jogando esse jogo. Eu acho que seria interessante. Eu sei que,
como a grande parte do público provavelmente é masculino, isso deve ser bobagem, deve ser uma bobagem pra eles. Mas é que pra mim, eu acho que não faz muito sentido você trazer ali um núcleo majoritariamente masculino. Se você, pra todo lugar que você olha, você vê homem. E eu não sei, assim, eu fiquei pensando nas possibilidades. Agora eu vou falar uma coisa sobre essa série que ela me irritou profundamente, que é a questão de como a polícia coreana é inútil. E eu não acho que inútil nem é a palavra certa. Mas o quanto ela é incompetente e corrupta, cara. Corrupta também, porque depois que eu entendi ali que a polícia não tava fazendo o que ela deveria por causa da corrupção, porque eu fiquei pensando a todo momento, gente, vocês têm um bandido que ele precisa de segurança máxima. Não dá pra polícia ir tentar pegar o cara de arminha de choque ou de tentar pegar ele gentilmente pedir pra ele, será que o senhor poderia, por favor, entrar aqui neste carro e ir com a gente pra delegacia? Não funciona da mesma forma. Os métodos tradicionais não funcionam da mesma forma. E aí, o cara a todo momento batia em meio mundo, destruía meio mundo. Tinham questões assim, por exemplo, eu preciso colocar a mãe dos meninos e a personagem da cadeira de rodas em segurança. Aonde que eu vou colocar elas? Na minha cabeça você vai colocar elas num lugar mais seguro que possível. Qual é esse lugar mais seguro? Não sei, um lugar que só possa ser aberto com uma bomba nuclear, entendeu? Tem que ser tipo segurança presidencial, entendeu? Tem um bunker, alguma coisa assim, um negócio com senha, tem que ser um negócio mirabolante. Não, os caras pegam um hotel, aí colocam meia dúzia de seguranças que você, tipo, tá claro pra você que é telespectador que aquilo vai dar merda. Primeiro porque os caras não têm uma arma de fogo. Aí você pensa, bom, a moralidade, se é questão de moralidade, de jogar o box ali na questão mais honesto possível, eu até entendo pros personagens principais. Mas por que é que a polícia ou os seguranças não estão fazendo uso dessas armas de fogo, essas facas, esses. Você tá entendendo? Precisa ter essa força. Essa força brutal, essa força violenta. E aí não, os caras iam ali de peito aberto. Eu não vi nenhuma vez as pessoas com colete à prova de balas. Não tinha carregando um revólver, não tinha, enfim. Essa falta, esse preparo mesmo, esse treinamento técnico deles me deixou extremamente nervosa. E ali, a primeira vez ali em que fizeram o resgate daquele vilão dessa temporada, a primeira vez que conseguiram resgatar eles, você percebe o quanto eles são desarticulados. Tipo, a polícia tá numa viatura, cara, com um cara que é ele é quase como se fosse o final boss, sabe? Dos videogames. E os caras ali estão andando de carrinho de rolimã. Então, essas questões me deixaram extremamente agoniadas, assim, angustiada. Eu acho que angustiada é a palavra. E eu não sei se foi proposital, se eles queriam mostrar que é porque a polícia coreana é corrupta, né? Porque a gente teve ali um momento em que um dos rapazes pediu ajuda pro chefe de polícia ali, pro detetive de polícia, e aí ele falou que não, que ia ficar com aquele grupo mesmo interno, que eles não iam. Então eu entendi que tem uma questão mais institucional mesmo, organizacional. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, assim, eu fiquei muito nervosa, eu precisava desabafar assim, um pouco e falar que que bom que agora, acho que pra terceira temporada, os meninos perceberam que eles não podem mais jogar os mesmos jogos, porque jogar as mesmas cartas no jogo, porque o jogo tá mudando. Você teve ali a presença da arma de fogo, né, pra fazer o cara aceitar participar ali, se juntar à nova organização, te dando indícios de que, ó, a coisa vai ficar mais complicada, né? O box não vai ser suficiente, né? Primeiro a gente teve na primeira temporada o soco inglês, depois agora a gente teve essa chapa de aço que eles colocam no punho. E eu acho que daqui pra frente vai ter que ser partir pros finalmente mesmo, porque eles não querem saber de jogar limpo, de qualquer coisa do tipo. Enfim.
É isso, assim, que eu queria falar. Eu acho que a série foi muito legal, os meninos são muito divertidos. Eu espero que a gente tenha mais momentos deles na próxima temporada juntos, porque eu achei que eles ficaram separados por bastante tempo nessa temporada. Mas eu gosto, assim, como eles são quase um casalzinho, sabe? E me incomoda também fazer essa comparação, porque eu gosto da ideia de que os rapazes, de que os homens estejam sendo apresentados nessa função vulnerável, desses rapazes que choram e que demonstram as suas emoções. Pra mim é muito importante. Se você acompanha algum vídeo meu aqui, ou se você já viu alguma análise minha de outras séries, da minha própria monografia, você sabe o quanto eu valorizo isso nos personagens masculinos, porque eu já venho disso de análise de algum tempo, mas é muito importante que a gente tenha modelos de homens que se abraçam, acho que é por isso que eu nem critico tanto a falta de presença feminina, porque é justamente esse universo masculino você tem diferentes modelos masculinos dentro da mesma série, sabe? E eu gosto muito que os meninos que são os protagonistas, aqueles que a gente torce, eles são fofos, eles são gentis, eles são vulneráveis e a gente consiga se conectar com eles. Eu espero que os meninos que assistam a série sintam a mesma coisa, sabe? De que você não precisa praticar um esporte violento e ser violento assim como o seu esporte. Eu acho muito legal esse contraste entre as duas criações. É isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui e até mais.